De manhã nós falamos que você e eu, nós fomos chamados para evidenciar aquilo que nós já somos. A palavra de Deus diz que nós somos chamados santos. Então, o que Deus pede para você é só para que você demonstre aquela natureza que você já tem em Cristo, a nova vida em Cristo. E tem os seus desafios, e a partir disso é preciso considerar o caráter de Deus, quem Deus é, a lei de Deus e o exemplo de Cristo que Ele nos deixou para que nós, ao afirmarmos que nós estamos nele, que nós estamos ligados a Ele, então que isso fique evidenciado por meio daquilo que nós fazemos. E eu estava partilhando com o irmão antes de iniciar o nosso culto, ainda há pouco, dizendo que a igreja, que nós às vezes temos uma tendência hoje de classificar o que é amoral de imoral, e o imoral a gente releva e assume isso e não vê nenhum problema. Então o que é amoral a gente acaba classificando como imoral, e aquilo que é pecado mesmo, que nos atrapalha, a gente vai deixando e faz de conta que aquilo não existe. E aquilo que não é de costumes, algumas coisas na cultura, por conta da influência do catolicismo romano e da igreja do pentecostalismo, a gente acaba achando que isso ou aquilo é pecado, e não é. E aquilo que a gente devia levar a sério, à luz da palavra de Deus, a gente não leva a sério. Então, que fique claro isso para a gente, e que voltemos sempre à palavra de Deus para ver o que Deus está falando para a nossa geração, para que a gente não seja enganado e nem ata nenhum fato, mate nenhum fato aí sobre os ombros de ninguém, como os fariseus fizeram. Eu então quero partilhar com vocês, então, eu havia dito que depois de pavimentar aquela nossa conversa de manhã, nós iríamos então, a partir de então, usar algumas perícopes das Escrituras e olhando para alguns exemplos para ver isso como que numa espécie de concretização, como que alguns servos de Deus, especialmente alguns jovens, lidaram com isso, com a santificação, tomando decisões, assumindo a identidade que eles tinham de serem servos de Deus. E eu quero então compartilhar com vocês um texto conhecido, que é o livro, capítulo 1 do profeta Daniel. Então, se você está com a sua Bíblia, eu lhe convido então para que você abra comigo essa preciosa porção da Escritura, para que leiamos esse capítulo. Depois então nós vamos caminhar juntos aí. A palavra do Senhor diz assim: no ano terceiro do rei Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, as finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos. Nota essa expressão: 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Israel, ou de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade?
assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar, Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos 10 dias, e que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Feche os teus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos te adorar, o Senhor Deus, porque nós somos ovelhas do teu pastoreio, e tu és o nosso pastor, Deus que cuida de nós, Deus presente, Deus que não nos desampara, Deus fiel, e o Deus que é muito poderoso para descortinar os nossos olhos, para aclarar o nosso entendimento, para que tenhamos condição, ó Deus, de compreender a tua palavra, a tua vontade para a nossa vida. Nós somos vasos de barro, Senhor, frágeis, limitadíssimos, e nós precisamos muitíssimo do teu auxílio nessa hora, em que precisamos, ó Deus, a receber e que tenhamos o coração aberto para acatar a tua instrução, ó Pai. Portanto, que tu sejas propício aos meus irmãos, às minhas irmãs, e a mim também, Senhor. Conceda-nos, ó Deus, uma mente versátil, iluminada e cativa ao senhorio de Jesus, aquele que se entregou por nós, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, então eu quero partilhar com você, então, a partir desse texto, o que estou chamando ali, jovens chamados para influenciar sua geração. E eu começo dizendo o seguinte, que não existe neutralidade no mundo, no aspecto da influência. Ou você é um influenciador, ou você é influenciado. Você não está na encruzilhada, dizendo, não, eu estou em cima do muro, eu nem influencio ninguém, mas também não sou influenciado. Não existe isso. De alguma forma, ou você influencia alguém, alguma medida, ou as pessoas, de modo pessoal, interagindo com você, ou a mídia, sejam quaisquer instrumentos, nós somos influenciados de diversas maneiras, na forma de pensar, na forma de agir, de modo que não existe então essa neutralidade. Mas é preciso entender então, à luz desse texto, que no meu entendimento é uma das passagens mais empolgantes, encantadoras acerca desse testemunho e da vivência desses jovens que levavam Deus a sério, embora fossem jovens, alguns dizem que eram talvez adolescentes, mas que no coração deles estava assentada a convicção de como se portar em certos contextos. Em especial, esses jovens estavam num contexto pagão.
de uma hostilidade tal, de afronta a Deus, de pessoas que não consideravam em nenhum aspecto o Deus de Israel. De modo que é importante dizer ainda introdutoriamente que às vezes nós temos mania de dizer o seguinte: nos nossos dias é muito difícil ser crente, é muito difícil testemunhar. Nunca foi fácil. Não pense você que houve um momento na história da humanidade, na história da igreja especialmente, dizendo que houve um momento mais ameno, mais fácil, mais tranquilo, porque o coração do homem nunca mudou. As pessoas pensam o seguinte: não, é partilhar e conversar com um ateu dogmático é mais difícil do que conversar com uma pessoa que tem uma prática estruturada e que se floresce por meio de uma religiosidade que pode ser percebida. É bobagem. Talvez o tipo de argumentação precisa ser mudado, a metodologia na abordagem, mas o homem é o mesmo. Você vai encontrar essa manifestação hostil de ateísmo tanto na cidade, no mundo acadêmico, como lá no interior, lá na fazenda onde eu nasci, como falei com vocês de manhã. Você vai encontrar pessoas lá também que não creem em Deus, embora elas tenham uma prática religiosa. Bom, por certo você já ouviu história, já foram contadas para vocês diversas vezes essa história desses homens, desses rapazes. E é muito importante notar isso. Mas é importante notar também que o personagem central dessa história é a pessoa de Deus. Porque o texto começa dizendo, falando sobre essa investida desse